E aí, galera, o que tá rolando? Temos mais um vídeo do nosso canal, American Learns Brasil. E hoje vamos falar sobre São Paulo, Guia de Turismo 2026. Porque os turistas amam a maior cidade do Brasil. Vamos nessa! Beleza, certo? Porque São Paulo é um destino cultural e econômico importante. No Brasil, São Paulo é a potência econômica do Brasil. É a maior cidade da América do Sul, com mais de 12 milhões de habitantes, e gera cerca de um quinto de todo o PIB do país. É onde a maioria das grandes empresas tem sua sede, e é um enorme centro financeiro com a Bolsa B3. Culturalmente, é incrivelmente diversa. Pense em museus de nível mundial como o MASP, uma cena gastronômica vibrante, desde feiras de rua até restaurantes estrelados pelo Michelin. E bairros como a Vila Madalena, cheios de arte de rua, têm uma enorme comunidade japonesa, fortes influências italianas e libanesas, e cedia eventos gigantes como a Bienal de São Paulo e a Fashion Week. Basicamente, é o coração pulsante do Brasil para negócios e criatividade. ok, isso é interessante. 12 milhões de pessoas? É uma cidade grande, cara. É, mais de 12 milhões só na cidade, mas a região metropolitana chega a uns 21 milhões. É uma cidade monstruosa. Como assim 21 milhões? A cidade tem 12 milhões ou 21 milhões? Ah, A cidade em si tem cerca de 12 milhões de pessoas. Mas quando você conta toda a região metropolitana, as cidades ao redor, que basicamente funcionam como uma grande zona urbana, dá cerca de 21 milhões. Então, a cidade mesmo tem 12. A região metropolitana tem 21. ok. Qual é mesmo a população de Nova York? Cerca de 8,3 milhões só na cidade de Nova York. E cerca de 20 milhões na região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo é, na verdade, maior que a de Nova York. Bem parecido, mas caramba, eu não sabia disso. Que loucura. Beleza. Pois é impressionante como essas cidades ficam enormes. A região metropolitana de São Paulo supera a de Nova York por pouco. Tem mais alguma coisa que você quer saber sobre isso? Beleza. Quais são as atrações imperdíveis e os lugares escondidos em São Paulo? Sobre os pontos obrigatórios, passe na Avenida Paulista para sentir aquela energia de cidade grande e visite o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. Não deixe de ir ao mercado municipal para experimentar comidas incríveis e observar o movimento das pessoas. O Parque Ibirapuera é tipo o Central Park deles, ótimo para curtir um clima mais tranquilo. Para lugares escondidos, dá uma passada no Beco do Batman para ver arte de rua insana, ou tome um café nas ruas descoladas da Vila Madalena. O bairro da Liberdade tem um clima japonês bem legal, com templos e comida ótima. E para algo diferente, o Museu da Pinacoteca é subestimado, mas é deslumbrante. Certo. Você falou algo sobre o bairro japonês. É uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão. Como se chama? Liberdade? E o que foi mesmo que você falou sobre Batman? Isso tem alguma coisa a ver com o homem dos filmes? Isso mesmo, a Liberdade abriga uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão. Vários lugares de sushi, mercados e até um templo budista. É super vibrante. O Beco do Batman não tem nada a ver com os filmes. É um biquinho na Vila Madalena, cheio de arte de rua incrível. O nome veio de um grafite do Batman que foi pintado lá anos atrás e acabou pegando. É um ponto famoso para murais irados e fotos. Bom, esse grafite do Batman é o Batman do filme? É, exatamente. É o Batman clássico dos quadrinhos, o Cavaleiro das Trevas dos filmes. Alguns artistas pintaram uma figura do Batman na parede lá há muito tempo, e foi assim que o beco ganhou esse nome, uma parte legal da história da arte de rua. Ah, mas você disse que não tinha nada a ver com o Batman. Acho que tecnicamente tem sim algo a ver com o Batman. Você tá certo, eu confundi, foi mal. Tem sim uma ligação direta. O nome do beco literalmente veio de um grafite do Batman. Hoje o beco tá cheio de arte de rua, mas foi aquele mural original do Batman que começou tudo. Beleza. Oi, diferente dos turistas. Os locais vivem na correria. Eles andam de metrô lotado, pegam um pastel e um café rapidinho na padaria da esquina e enfrentam um trânsito maluco. Fim de semana é para churrasco em família ou relaxar num boteco com cerveja gelada e petiscos.
Os turistas geralmente ficam só nos pontos turísticos, shoppings e na vida noturna da Vila Olímpia. Os locais sabem que a verdadeira alma da cidade está nas feiras de bairro, nos restaurantes escondidos e nos bares secretos. Eles sentem o caos e a energia da cidade como parte do dia a dia, não só como pano de fundo de férias. Quais bairros são os melhores para explorar em São Paulo? Tal? Aqui estão os melhores. Vila Madalena, clima artístico, arte de rua, bairros descolados e boutiques. Liberdade, Japão e Brasil, comida incrível, mercados e templos. Pinheiros, moderno, fácil de andar, ótimos restaurantes e vida noturna. Centro histórico, prédios históricos, teatros e o mercado municipal. Jardins, sofisticado, ruas arborizadas, lojas de luxo e alta gastronomia. Vila Olímpia, moderna, cheia de bares, baladas e jovens profissionais. Cada uma parece uma cidade diferente. Ok. Sardine soa como sardines. Tem alguma coisa a ver com sardinhas? E Vila Olímpia? Me conta mais sobre essa cidade. Parece interessante. Não, sardinhas não tem nada a ver com sardinhas. Só significa jardins em português, por causa das ruas arborizadas e verdes. Vila Olímpia é um bairro super moderno, cheio de arranha-céus, bares descolados, restaurantes e baladas. É onde muitos jovens profissionais e a galera da balada se encontram, especialmente nos fins de semana. Pense em um lugar sofisticado, agitado e cheio de vida à noite. Certo. Vamos para uma das cidades mais visitadas da América do Sul. São Paulo se torna um grande destino por causa de três grandes mudanças. Primeiro, seu crescimento econômico explosivo, transformando-se de uma cidade do café no século XIX na capital industrial e financeira do Brasil, atraiu milhões de imigrantes e gerou riqueza. Segundo, no final do século XX, a cidade investiu pesado em cultura, construindo museus icônicos, sediando grandes eventos como a Fashion Week e a Bienal e preservando bairros históricos. Terceiro, sua incrível diversidade, sendo o lar das maiores comunidades japonesa, italiana e árabe fora de seus países de origem, criou uma mistura única, cena gastronômica e cultural que hoje encanta os turistas. Esses fatores se combinam para fazer de São Paulo não apenas a cidade mais rica do Brasil, mas também uma das mais vibrantes e visitadas da América do Sul. Eles têm muita gente árabe lá também? Sim, com certeza. São Paulo, na verdade, tem a maior comunidade árabe fora do Oriente Médio, principalmente descendentes de libaneses e sírios. Se percebe isso com mais força em bairros como a Liberdade e nos arredores da Rua 25 de Março. Lá você encontra uma infinidade de restaurantes, padarias e lojas do Oriente Médio vendendo especiarias, doces e narguilés. A influência deles na cena gastronômica da cidade é enorme. Ok. Narguilé é para fumar tabaco ou maconha? Narguilé é para fumar tabaco aromatizado, não é para maconha. Na comunidade árabe de São Paulo, você encontra lounges de xixa servindo tabaco com sabor de frutas, como maçã ou uva. O tabaco é aquecido com carvão e você fuma através de um cachimbo de água. É algo social, não é para maconha. Beleza. Por que São Paulo é considerada um dos melhores destinos gastronômicos? São Paulo é um paraíso gastronômico por causa da sua incrível mistura de culturas. Tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, a maior população italiana fora da Itália e a maior população árabe fora do Oriente Médio. Isso significa que você encontra sushi incrível, a melhor pizza da América do Sul, comida libanesa e síria sensacional, além de pratos clássicos brasileiros, tudo em uma só cidade. Soma a isso milhares de pontos de comida de rua, mercados movimentados e uma enorme cena de alta gastronomia, e você tem um dos principais destinos gastronômicos da América Latina. São. A vida noturna de São Paulo é famosa porque é super diversa e nunca dorme. Você pode ir de um bar de rooftop tranquilo, com vista para a cidade, para um animado local de samba, depois curtir uma balada de música eletrônica, tudo na mesma noite, na Vila Olímpia e na Vila Madalena. Esses são os principais polos, cheios de bares, casas de shows e baladas que ficam abertas até o amanhecer. O que os visitantes mais amam é a energia. Os brasileiros sabem se divertir. A música é ótima e tem um clima para cada tipo de humor. É animada, segura o suficiente se você for esperto e muito mais variada do que a maioria das cidades da América Latina.
O que os visitantes de primeira viagem precisam saber antes de planejar uma viagem para São Paulo? Quem vem pela primeira vez precisa saber 3 coisas essenciais sobre São Paulo. A cidade é enorme, então planeje seus dias por bairro. Não tente atravessar a cidade inteira em um só dia. O trânsito e as distâncias podem consumir seu tempo. A melhor forma de se locomover é de metrô ou Uber. O metrô é limpo, seguro e eficiente, enquanto os táxis podem ficar caros no trânsito. Em relação à segurança, fique nas áreas mais movimentadas à noite. Fique de olho nos seus pertences em locais cheios e evite exibir objetos de valor. Como em qualquer cidade grande, o bom senso faz toda a diferença. Além disso, o português é essencial. O inglês não é muito falado fora dos pontos turísticos, então ter o Google Tradutor à mão ajuda bastante. Certo. Tem mais alguma coisa sobre São Paulo, Brasil, que a gente deveria saber e ainda não falou aqui? Sim, 3 coisas importantes que a gente ainda não falou. O tempo é imprevisível. São Paulo tem um ditado: não gostou do tempo? Espera 15 minutos. Pode fazer calor, chover e esfriar, tudo no mesmo dia. É muito mais caro do que a maioria das pessoas imagina. Os preços de hotéis e contas de restaurantes podem ser comparados aos das grandes cidades europeias. E por fim, aprenda algumas frases básicas em português. O inglês não é muito falado, nem mesmo em muitos hotéis e restaurantes. Então, um pouco de português já faz muita diferença na sua viagem. Tudo fica mais tranquilo. Boas dicas mesmo. Show! Acho que é isso para o nosso vídeo sobre o Brasil. Espero que alguém tenha achado interessante. Deixe um comentário aí embaixo. Agradeço muito a todos vocês. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Até a próxima! Confiram meus artistas no Spotify, pessoal. Travis Reigns, cantor country, Lullaby, é o meu astropop. E agora temos um novo rapper de IA que faz rap sobre ser uma IA. AI Overclocked. E também tem minha loja no Etsy, Grand Tour Prints Co. Lá se encontra pôsteres de viagem vintage, cartazes de viagem. Confiram. Lá, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Isso tá no Spotify. Se você curtiu o conteúdo, me segue lá, por favor. Eu te prometo de verdade que você não vai se arrepender nem um pouco. Dá uma passadinha agora mesmo para conferir a minha nova música lá no Spotify, beleza?